Meus irmãos, é com muita alegria que nós comunicamos a palavra do Senhor, que nós expomos a palavra do Senhor e que nós lemos e ouvimos a palavra do Senhor, porque é ela que nos traz a cada dia mais o alívio necessário para que nós prossigamos o alvo que é Cristo Jesus em nossas vidas. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos a cada dia mais do Teu Espírito Santo em nossa vida. As coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Isso foi Ele que nos garantiu, e o seu amor é eterno para conosco. Nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus. Nada neste mundo poderá nos fazer perder a salvação em Cristo Jesus. Tudo já foi predeterminado por Ele. Nada acontece sem a sua permissão. Mas a igreja, ela precisa estar firmada no Senhor. É um caminho que nós percorremos e nós temos que chegar até o final. É um caminho predeterminado por Deus que nós devemos chegar até o fim. E Ele estará nos esperando. Ele estará lá nos abraçando para morarmos juntamente com Ele. Essa é a tarefa da igreja: continuar firme no Senhor, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena sofrer por algo que é eterno. Vale a pena sofrer por algo que vai nos dar a salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas sofrem neste mundo por coisas banais, por coisas que não trazem a felicidade, por coisas passageiras, mas a igreja do Senhor, ela sofre porque está indo para o caminho certo, está com a verdade nas suas mãos, no seu coração e também na sua mente, que é a palavra de Deus. Vamos continuar firmados no Senhor, vamos continuar testemunhando o evangelho da salvação, aquele que nos trouxe a vida eterna em Cristo Jesus. Convido os irmãos a louvarmos o Senhor com o hino 61 do nosso inário, que é o hino Ações de Graças. Hino 61, Ações de Graças. Graças dou por esta vida, pelo bem
pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pela bronze eterna vida, sempre graças em nós. Vamos entoar também o hino Aflição e Paz. É o hino 108 do nosso inário. Hino Aflição e Paz é um hino que nos dá sempre o ânimo e nos dá a felicidade com Jesus. Hino 108, Aflição e Paz.
essa felicidade homem nenhum pode tirar da igreja. Essa felicidade homem nenhum pode tirar daquele que alcançou a salvação em Cristo Jesus. A felicidade neste mundo não se compara com a felicidade que nós teremos lá no céu. A felicidade que Jesus nos deu, jamais alguém experimentará longe do Senhor. Continuemos firmes, a caminhada é dura, sabemos que passaremos por tribulações, passaremos por provações, passaremos por muitos problemas aqui na face da terra, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. E eu convido você a meditar comigo num salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. É um salmo muito conhecido, mas a cada dia, a cada momento que nós lemos esse salmo, nós estamos atravessando por períodos diferentes. Nós podemos estar atravessando por problemas diferentes, nós podemos estar atravessando por confusões diferentes. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz a todo momento, ela é presente nas nossas vidas, ela nos dá o auxílio, nos dá a esperança e nos dá o vigor. E Salmo 23 é o caminho daquele que está indo para as mansões celestiais. É o caminho daquele que está indo ao encontro do supremo pastor, que é Cristo Jesus. O Salmo 23 é o caminho da ovelha, aquela que andava perdida, mas Jesus a achou. Vamos então ler o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descansos. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelo domingo, dia do Senhor, em que as nossas almas reclamam, ó Pai, que nós queremos estar junto a Ti. Queremos estar em comunhão, queremos estar, ó Pai, a cada dia mais com a igreja que subirá para as mansões celestiais. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra nos dê direção, que a Tua palavra nos console, que a Tua palavra, Pai, nos traga vigor a cada dia mais em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É muito bom nós sabermos que nós temos uma caminhada pela frente. É muito bom nós sabermos que nós temos um destino. É muito bom nós sabermos que esse destino, ele é as mansões celestiais. O Salmo 23, ele vai dizer sobre a vida, o caminho de uma ovelha. Davi, que era um pastor de ovelhas, ele vai escrever este salmo aqui, pensando nas dificuldades de uma ovelha, pensando nos caminhos de uma ovelha, pensando no cuidado que a ovelha deveria ter, pensando também naquele momento de aflição da ovelha, em que o pastor, o supremo pastor, precisaria estar perto dessa ovelha. Então nós vamos perceber que o próprio Davi, ele vai se considerar aqui também como uma ovelha. E podemos perceber que este também é um salmo messiânico. O que quer dizer? Ele aponta também para o Messias, aquele que também foi uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não reclamou. Jesus também se enquadra aqui no caminho dessa ovelha. Então, nós que somos filhos de Deus, nós que somos chamados seus discípulos, nós que somos chamados de suas ovelhas, nós devemos a cada dia mais colocar a nossa mente neste caminho, para não nos arrependermos das coisas
que temos que atravessar aqui na face da terra, para não nos desanimarmos das coisas que nós temos que atravessar aqui. Sabemos que são dias difíceis, sabemos que são tribulações, mas sabemos que depois da tempestade vem a bonança. Assim é a caminhada do crente. Não vivemos num mar de rosas, nós vivemos, é claro, muitas vezes em guerra. Assim vai dizer também lá em Efésios 6, quando vai dizer sobre a nossa armadura, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então o caminho da ovelha, ele não é fácil, porque é um caminho que vai levar à vitória. Então o próprio Davi, diante das lutas que ele teve, diante da caminhada que ele teve, diante das perseguições e diante até mesmo da morte, porque ele tinha um inimigo implacável, que era Saul, que o perseguia, que estava à sua espreita, que sabia até onde Davi dormia e não deixava nem à noite Davi descansar em paz. Então Davi, ele declarou neste salmo aqui também sobre a passagem da sua vida, sobre os seus sofrimentos, sobre tudo aquilo que ele esperava também do Senhor. Então, o primeiro versículo ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós declaramos isso em nossa vida, nós não pensamos em algo material, nós não pensamos em dinheiro, nós não pensamos em bens, nós não pensamos em recursos daqui da face da terra. Quando nós declaramos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós devemos pensar em segurança vindo de Jesus, na proteção vinda do Espírito Santo, na vida eterna alcançada ali na cruz. Nada vai nos faltar. Nós temos Deus que está conosco sempre e Ele é soberano sobre todas as coisas. É Ele que controla o mundo. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, principalmente a vida eterna. Nós estaremos juntamente com Cristo. Nada vai nos faltar para alcançar as mansões celestiais. Por isso o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, além dele ser o nosso pastor, ele vai nos fazer repousar em pastos verdejantes. Mas nós podemos nos perguntar, onde estão esses pastos? Onde estão estes pastos verdejantes? Aonde está essa alegria de Deus nos levar para pastos verdejantes, para nos refrigerar a alma e para nos guiar pelas veredas da justiça? Nós podemos estar pensando nisto hoje. Onde está essa esperança desta ovelha? Mas antes de pensarmos nisso, nós temos que colocar em mente que o pecado veio para trazer a morte. O pecado veio para trazer a destruição. Nós estávamos perdidos neste mundo. Nós não tínhamos uma orientação, porque o pecado nos tirou o norte, o pecado nos tirou a visão de Deus, o pecado nos tirou a esperança. Então nós devemos pensar que nós éramos miseráveis pecadores. É isso que Davi está pensando. Estava no mundo de trevas, num mundo em que não havia salvação. Mas quando Deus nos alcança, quando Ele começa a habitar em nós através do Espírito Santo, quando nós temos certeza da salvação, nós temos paz com Ele. E é isso que Davi está dizendo aqui: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez o sofrimento deste mundo não deixa o ser humano enxergar uma vida de paz com Cristo. Mas Davi está declarando aqui que Ele nos leva para pastos verdejantes. Isso significa que a nossa alma está sendo alimentada pelo Senhor,
que a nossa alma está sendo nutrida pelo Deus soberano, que a nossa alma está nos pastos verdejantes. Nós já sentimos a presença de Deus, nós já sentimos a habitação do Espírito Santo em nós, nós já sentimos as mansões celestiais. É o já e eu ainda não. Eu já sinto que eu preciso estar com Deus, que eu preciso estar nas mansões celestiais, mas ainda não alcancei, ainda não estou lá, mas a minha alma, ela já sente a presença de Deus. Isso é uma paz maravilhosa, é como nos sentir em pastos verdejantes, é como nós fecharmos os nossos olhos e nos sentirmos em um lugar tranquilo. E ele vai continuar dizendo, águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ele não está dizendo aqui que está refrigerando o nosso corpo, que está trazendo um refrigério para o nosso corpo, mas está dizendo aqui que está trazendo refrigério para a nossa alma, e ainda está nos guiando pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então nós sabemos que Davi, ele passou por guerras, aflições, ele passou por muitas desilusões também, com alguns amigos, com algumas pessoas que estavam próximas a ele. Ele também passou queda pelo pecado, mas ele esteve firmado em Deus, porque ele soube que Deus estava guardando a sua alma. E Jesus Cristo um dia, ele disse aos seus discípulos, que estavam cansados e sobrecarregados, ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e achareis descanso para a vossa alma. Aquele que está em Cristo, ele acha descanso para a alma. E quando a nossa alma está descansada em Deus, quando a nossa alma está tranquila, nós podemos nos sentir assim, em passos verdejantes. Nós podemos nos sentir sendo guiados nas veredas da justiça, por amor do nome de Jesus. Jesus também passou por isso, por caminhos de aflições, por caminho de angústias, mas Deus o sustentou. Deus foi fiel para com Cristo. E ele vai dizer no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja ouvindo muitas mortes acontecendo, ainda que eu esteja ouvindo muitos assassinatos, muita violência, apesar de estarmos vivendo num país que a morte se tornou muitas vezes normal para muitas pessoas que vivem em locais perigosos, que vivem em locais muito violentos, que a morte já não é mais algo assustador. Mesmo assim, nós não queremos morrer, nós queremos viver, porque viver é muito bom. Viver com Deus aqui na face da terra é muito bom. Sabemos que as mansões celestiais é muito melhor do que aqui, mas nós queremos experimentar mais essa vida aqui. Mas nós vivemos no vale da sombra da morte, que é este mundo. O mundo tenta nos devorar, o mundo tenta acabar com a igreja, o mundo tenta acabar com os servos de Deus. E a igreja deve enxergar isso em todo momento. O mundo está sendo a cada dia mais cruel com a igreja. Eles tentam desabonar as nossas atitudes, eles tentam tirar de nós a autoridade na palavra de Deus. Quando alguém declara algo da palavra de Deus, aparece muitas pessoas dizendo: nossa, que radical, nossa, como ele foi radical, ele não merece ser às vezes um líder. Mas a palavra de Deus, ela nos dá o norte, e nós temos que ser fiéis até a morte, fiéis para com Deus,
E é assim que ele está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Apesar de passarmos por aflições, pela morte, nós sabemos que Deus está conosco. Ele vai usar aqui a figura do bordão e do cajado, com um pastor que está ali com aquele instrumento para defender as ovelhas e também para puxar aquelas ovelhas que estavam andando fora do caminho. E assim nós nos sentimos com Deus. Nós andamos neste mundo, nós andamos pelo vale da sombra da morte, mas sentimos a sua mão sobre a nossa vida. Nós sentimos a sua mão nos trazendo de volta para Ele. Nós sentimos a sua mão sobre a igreja que está aqui na face da terra. Como é bom sentir essa paz que nós temos dentro de nós, que aquele que ainda não foi alcançado pode ainda ser alcançado, e ele vai experimentar essa paz que nós sentimos. E ele vai dizer no verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Não somos nós que vamos preparar essa mesa diante dos nossos adversários. É o próprio Deus. Essa mesa que pode ser considerada como aquele local de sacrifício, aquele local em que a oferta era morta ali, em que aquele animal, aquele cordeiro era morto ali, e é o próprio Deus que prepara essa mesa para que nós nos sacrifiquemos neste mundo, porque nós sabemos que o maior sacrifício já foi feito por nós. A figura de Jesus está aqui no versículo 5. O próprio Deus preparou para que Cristo fosse morto ali perante os seus adversários, perante aqueles que estavam perseguindo, perante aqueles que queriam ver a morte do Messias. A mesa que estava sendo preparada, naquele momento, a cruz vazia, preparada para que fosse sacrificado o último cordeiro diante dos seus inimigos. E ele vai dizer também: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Foi essa a garantia que o Supremo Pastor Jesus Cristo nos trouxe. Quando ele morre ali na cruz diante de seus adversários, ele nos garante a vida eterna com ele. E nós temos a certeza que bondade e misericórdia estão conosco todos os dias da nossa vida. Nós temos a certeza de que Deus está conosco todos os momentos de nossa vida. Foi Jesus Cristo mesmo que disse isso, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse para nós não temermos o mal. Ele disse que nós não seríamos abandonados por Ele. Ele também se fez como ovelha, e Ele disse para nós sermos imitadores dEle, sermos também essa ovelha que foi morta ali perante os seus tosqueadores. E sabemos que hoje nem a morte nos vence, nem a morte tira essa paz que nós sentimos na nossa alma, porque a morte ela não tem vitória sobre o crente. A morte não tem vitória sobre aquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Por isso que o homem ele tem que cada dia mais se colocar diante do Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este caminho é difícil, este caminho tem tentações, este caminho tem precipícios, este caminho tem ladrões, tem muitas pessoas querendo tirar a sua felicidade, mas nós sabemos que neste caminho Jesus Cristo já passou, e Ele disse que nós também vamos passar, mas este caminho é um caminho já vitorioso, é um caminho de vitória,
É um caminho que nós estamos passando com a bandeira da vitória. A igreja, ela precisa passar por isso. Nós precisamos passar por estes sofrimentos. Nós precisamos passar pelo vale da sombra da morte. Não é fácil. Muitas vezes a humanidade tenta facilitar as coisas. Muitas vezes algumas igrejas, alguns líderes tentam facilitar as coisas, falando que teremos uma vida próspera aqui ainda neste mundo, falando que as coisas ainda vão melhorar, falando que as coisas ainda vão trazer muita alegria para os seres humanos aqui na face da terra. E nós sabemos que não é nada disso. Nós sabemos que os últimos dias virão guerras, fomes, nação contra nação, reinos contra reinos, pai contra filho, irmão contra irmão. Nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo e elas estão se intensificando a cada dia mais. E a igreja precisa ser fiel até a morte. Nós não podemos deixar que o mundo vai ditar a nossa vida. Nós precisamos ditar a nossa vida através da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E Deus nos abençoe, e Deus fortaleça a tua igreja. Vamos continuar entoando um hino ao Senhor, um hino que nos dá cada dia mais a esperança de vivermos nas mansões celestiais, de vivermos com Cristo Jesus em nossa vida, e também nos traz a esperança que nós temos nas mansões celestiais. Nós vamos, então, entoarmos o hino número 109, o Bom Pastor. Hino 109, o Bom Pastor. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegida em seu amor, seguirei caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegida em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegida em seu amor,
mas sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, prometida em seu amor, seguirei caminho, sem tristeza e sem temor. Graças a Deus por isso, que nós temos o Supremo Pastor, que é Cristo Jesus em nossa vida. Ele estará conosco todos os momentos de nossa vida. A igreja já passou por muitas aflições, a igreja já passou por muitas perseguições. Ali em Roma, os crentes foram queimados, eles foram jogados em arenas para serem comidos por leões. A igreja foi tão perseguida que quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Aceite essa perseguição, aceite as provações, aceite essas coisas, porque nós estamos rumo às mansões celestiais. Mas declare que o Senhor é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque temos o Senhor como supremo pastor em nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque passamos pelo vale da sombra da morte, mas temos alegria e salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, que diante dos inimigos, o Senhor já venceu esta guerra por nós. Basta, ó Pai, sermos fiéis até a morte e estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Porque sabemos que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Fortaleça a tua igreja, fortaleça cada ouvinte, fortaleça aquele que está conosco, Pai, nos momentos de adoração, no momento de oração. Fortaleça aquele, ó Pai, também que está fraco na fé, que o Senhor esteja com o teu Espírito Santo, ó Pai, alertando as suas vidas. E se ainda não há conversão na vida dessas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dessas pessoas, para que elas encontrem, ó Pai, Jesus Cristo em suas vidas. Fortaleça a nossa vida. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e Deus continue fortalecendo a nossa igreja. Nós sabemos que o templo, ele está vazio, né? O templo, olha aí, o templo aonde você senta aí, ó, tá vendo? O lugarzinho que você senta está vazio. Sabe por quê? Porque a igreja agora, ela está se mostrando que é a igreja. Ela está aí fora, ela está no mundo, onde nós devemos andar. O ministério de louvor, que tocava bonito ali, e que está aguardando, né, o dia voltar. Também lá na frente tem um púlpito, né, que eu também estou aguardando a igreja voltar para nós estarmos reunidos com os irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é algo que nós temos a esperança de voltarmos para entoarmos hinos, cantarmos ao Senhor, orarmos uns pelos outros. Mas quando esse dia não chega, que nós possamos aproveitar os momentos nas nossas casas. A casa é o primeiro habitat em que nós vamos professar a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa casa
é o primeiro lugar em que nós aprendemos que devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Então, que nós possamos estar firmados. Faça o culto doméstico todos os dias, ore ao Senhor, fortaleça as suas vidas. Os pais, fortaleça a vida do seu filho, enquanto o seu filho morar dentro da sua casa. Quem manda são os pais. Leve o seu filho a orar, a ler a palavra. Continue no Senhor. Não desanime, porque Deus, Ele proverá recursos para que a igreja continue firmada no Senhor. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos continuar com a nossa esperança em Cristo Jesus. Mesmo que o mundo se transtorne, mesmo que venham as guerras, mesmo que venham as doenças, as pandemias e muitas coisas que ainda irão acontecer, a nossa fé está firmada em Cristo, aquele que jamais vai nos deixar perecer neste mundo. Que Deus nos abençoe. Boa semana. Que Deus continue fortalecendo a sua vida. Amém.